Bora mergulhar numa das ideias mais poderosas e, olha, mais duradouras da história da tecnologia. Uma ideia que, sem que a gente nem se dê conta, tá ali, organizando uma parte gigantesca do nosso mundo digital. Pensem comigo, o que essas três coisas poderiam ter em comum? Parece que nada, né? Uma é sobre dinheiro, a outra sobre produtos e a última é sobre, sei lá, desempenho acadêmico. Mas por trás de tudo isso existe uma espécie de esqueleto invisível, um princípio que amarra tudo e garante que as coisas funcionem direitinho. E aqui está a resposta. Todas essas ações e muitas outras só são possíveis por causa de uma única inovação. Uma teoria que nasceu num artigo acadêmico lá nos anos 70 para tentar botar ordem no caos de dados que o mundo começava a gerar. Uma ideia que literalmente mudou o jogo. E esse aqui é o cara por trás da grande ideia, Edgar Code. Ele era um cientista da computação que olhou para a bagunça que eram os sistemas de dados da época e pensou, tem que ter um jeito melhor. E ele propôs um modelo que era radicalmente mais simples e, ao mesmo tempo, muito, mas muito mais poderoso. Não é à toa que ele é chamado de pai do banco de dados relacional. Tá. Mas o que é esse tal de modelo relacional? A ideia do CODE foi pegar emprestado um conceito lá da matemática, a teoria dos conjuntos, para criar um jeito super intuitivo e lógico de organizar e manipular enormes volumes de dados. E o jeito simples que ele encontrou foi a tabela. É isso mesmo, uma estrutura que todo mundo conhece, tipo uma planilha de Excel, com linhas e colunas. A sacada genial dele foi perceber que qualquer tipo de informação, por mais complexa que fosse, podia ser organizada de forma limpa e lógica dentro de uma ou mais tabelas como essa. Simples assim. Mas o Code era esperto. Ele sabia que só a ideia não bastava. Era preciso ter um guia, um manual de instruções para garantir que o modelo fosse implementado do jeito certo. E foi aí que ele criou as famosas 12 regras. E olha, não eram só sugestões, não. Eram pré-requisitos para que um sistema pudesse se chamar de fato relacional. As 12 regras são bem técnicas, mas a gente pode resumir a essência delas em 4 princípios-chave. O primeiro é a independência dos dados. Isso significa, basicamente, que a aplicação não precisa saber como os dados estão guardados. A lógica separada da parte física. Segundo, uma linguagem universal para todo mundo conversar com os dados. Terceiro, a integridade, que são regras para garantir que os dados façam sentido e sejam consistentes. E por último, a distribuição transparente, que faz com que não importe onde os dados estão no mundo, o acesso a eles é sempre igual. Agora, essa parte da linguagem é importantíssima. Uma das regras mais impactantes de CODE dizia que era preciso ter uma linguagem única e padronizada para fazer tudo. Definir a estrutura dos dados, consultar, inserir, alterar, enfim, tudo. Isso foi uma verdadeira revolução. Chega de cada sistema ter seu próprio dialeto. E essa linguagem acabou se tornando o que a gente conhece hoje como SQL. Praticamente todo banco de dados relacional que existe, seja da Oracle, da Microsoft ou um de código aberto como Postgre, fala SQL. É o idioma universal do mundo dos dados, um resultado direto daquela visão do CODE de padronizar e simplificar as coisas. E o impacto disso foi absurdo. O artigo do CODE é de 1970. Nos anos 80 surgiram os gigantes comerciais baseados nesse modelo. Nos anos 90, veio a onda do código aberto com outras opções super poderosas. E hoje? Bom, hoje, mais de 50 anos depois, o modelo relacional não é só uma peça de museu. Ele continua sendo a fundação, o alicerce de quase toda a nossa economia digital. Isso não é só uma impressão. É um fato. Se a gente olhar este gráfico com dados de 2023, que mostra quais são os bancos de dados mais populares, o resultado é incrível. Dos 10 sistemas mais usados no mundo, 6 ainda são relacionais. 6. Os outros 4 usam outros modelos. Isso só mostra a força, a resiliência inacreditável de uma ideia que nasceu lá nos anos 70. Certo, mas como é que se mexe com esses sistemas hoje em dia? Basicamente, existem 2 mundos. Para quem administra o banco de dados, o famoso DBA, a ferramenta do dia a dia costuma ser a linha de comando. É texto puro, é direto, super poderoso e fundamental para a segurança. Agora, para quem desenvolve software ou analisa dados, as interfaces gráficas são uma mão na roda. Elas são mais visuais, mais acessíveis e facilitam muito as tarefas cotidianas. Então, vamos amarrar tudo. Por que uma ideia com mais de 50 anos continua tão dominante? Simples,
porque os benefícios que o Code imaginou lá atrás continuam sendo essenciais. A consistência garante que o saldo do banco seja o mesmo em qualquer lugar. A integridade impede, por exemplo, que exista uma matrícula sem um aluno, mantendo os dados sempre corretos. Se a gente somar a isso menos duplicação de dados, uma linguagem universal como o SQL e a tal da independência de dados, o que temos é uma fórmula de sucesso que atravessa décadas. Isso nos deixa com uma última pergunta para refletir. O modelo relacional do Edgar Code se provou uma das ideias mais resistentes e importantes da computação. Ele trouxe ordem onde antes existia o caos. A grande questão agora é, com essa explosão de novos tipos de informação que a gente vive hoje, depois de meio século de reinado absoluto, qual será a próxima grande ideia para organizar o nosso mundo?